Nesse vídeo nós vamos falar sobre capacitores e sobre os testes que é possível fazer nesses capacitores com o multímetro, fazer uma análise desses capacitores. Esses capacitores são de modelo eletrolítico, os que serão usados aí para ligação de motor, ok? Ou de ventilador, ou motor de portão elétrico. Esses capacitores aí são os que a gente usa aí em eletricidade para o acionamento de motores. Então tem três modelos aqui, três modelos de capacitores eletrolíticos. Esse modelo aqui, mais usado em eletrônica, não é o caso para motores. Estou colocando ele aqui para vocês darem uma olhada aí. Então eu tenho esses outros dois modelos aqui, tem dois capacitores, um de 4 microfarad e um de 20 microfarad. Mas está aí, um para 250 volts e o outro para 400 volts. Vou fazer o teste só com um, mas esse teste vai funcionar para qualquer tipo de capacitor. Então vamos lá. Correto para a gente testar um capacitor, pessoal, seria um capacímetro, mas é um equipamento que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Então a gente vai fazer com o multímetro os testes que é possível fazer com o capacitor. E já vai dar para a gente fazer um diagnóstico se o problema lá do nosso ventilador de teto, por exemplo, de não estar rodando, se o problema é o capacitor, se o problema é o motor. Então isso aqui vai ser suficiente para a gente fazer esse diagnóstico. A gente consegue fazer dois testes usando o multímetro, ok? Um teste é para saber se o capacitor está em curto ou se ele está aberto. E o outro teste é para saber se o capacitor está carregando. Observação, pessoal. O capacitor ele é um elemento em elétrica que ele consegue armazenar energia elétrica. Então ele é um componente perigoso se não souber manipular. Então todo componente, todo capacitor, ele deve ser descarregado, porque ele consegue se carregar de cargas elétricas. Então tem várias maneiras da gente fazer isso. Uma das maneiras é a gente fazer um curto-circuito entre as pontas do capacitor. O mais adequado é você pegar um resistor de uma capacidade bem alta e colocar ele aqui na ponta, que ele vai dispersar essa energia em forma de calor aí através do resistor. Nosso capacitor está descarregado, não tem mais perigo de eu manipular ele. Então o primeiro teste que a gente vai fazer, pessoal, é para saber se o capacitor está em curto-circuito. Então para isso eu vou usar a escala de continuidade. E aí eu vou pegar a escala de continuidade e vou bater nas pontas do capacitor. Se não der nada, quer dizer que esse capacitor ele não está curto-circuitado, ok? Quer dizer que ele não está curto-circuitado. O próximo teste que a gente vai fazer, pessoal, é ainda no sentido de saber se esse capacitor está carregando e descarregando. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar uma escala de resistência. Vou colocar aqui nos 200 ohms. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar as pontas de prova e vou encostar nas pontas do capacitor. Não deu nada, isso não quer dizer que o nosso capacitor está com problema. Eu vou trocar as pontas de prova agora de cabo. Continua não dando nada, porque a escala de resistência está muito baixa. Esse capacitor é um capacitor muito pequeno, de 4 microfarad. Para isso eu vou ter que aumentar bem a minha escala. Eu já sei que a minha escala vai dar lá no 200 mega. Quanto menor o capacitor, maior vai ser a escala de resistência. Vou colocar lá na escala de 20 mega e aí eu vou fazer novamente encostando as pontas de prova. Não deu, eu vou trocar. Quando eu trocar aqui, vocês vão reparar que ele vai começar numa escala negativa e ele vai subindo essa escala até ela ficar positiva, ok? Vocês estão vendo ali? Está subindo, vai ficar positivo e vai continuar subindo. Passou de negativo para positivo. Quando eu for realizar esse teste de novo, eu tenho que trocar a ponta de prova por causa da polarização do capacitor. Eu vou trocar aqui e vou fazer o mesmo teste. Ele vai começar negativo e vai passar para o positivo. Ok? Isso quer dizer que meu capacitor está ok, ele não está em curto, ele não está com problema na parte interna dele. O próximo passo, pessoal, é a gente testar se o nosso capacitor está carregando ou não. Para mim testar se o meu capacitor está carregando ou não, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a minha escala do multímetro para o teste de continuidade. Vou curto-circuitar aqui para descarregar se ele tiver alguma tensão residual aqui, ok?
E na escala de continuidade, meu multímetro ele fornece uma pequena tensão de aproximadamente 3 volts nas pontas de prova. Isso vai ser o suficiente para a gente carregar o nosso capacitor com 3 volts. Esse capacitor ele é de 250 volts, então ele aceitaria uma tensão de até 250 volts para ser carregado. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar as pontas de prova e vou segurar durante um período de aproximadamente 30 segundos. Vai ser um tempo aí suficiente para carregar esse capacitor. Okay? O tempo de carregamento e de descarregamento do capacitor varia aí de capacitor para capacitor. Então eu vou estar segurando as pontas de prova aqui durante um tempo para mim carregar esse capacitor com uma tensão de aproximadamente 3 volts. Quanto mais tempo eu ficar, mais próximo de 3 vai chegar essa tensão. Aproximadamente 30 segundos aí serão suficientes para a gente carregar ele com 3 volts. Ok, tempo suficiente. Meu capacitor, se ele estiver ok, ele vai estar carregado. Vou mudar a minha escala de tensão agora para medir tensão de corrente contínua. Vou colocar aqui no 20 volts, que é acima do 2, porque eu imagino que isso vai estar próximo de 3, então vai ser maior que 2. Vou encostar as minhas pontas de prova lá no meu capacitor. E ele me deu uma tensão lá de 2.10. Ele está diminuindo porque ele está descarregando aos poucos. Mas isso mostra que meu capacitor está carregando. Se eu repetir esse processo, eu vou conseguir saber se ele está carregando de novo. Se eu bater as pontas de prova curto-circuitando, eu vou zerar lá a minha leitura, quer dizer que eu descarreguei o meu capacitor. Então com esses dois testes aí, é possível a gente saber se o capacitor ele está ok ou não. A única coisa que a gente não vai conseguir testar, pessoal, é a capacitância, ok? Esse capacitor é de 4 microfarad, eu não vou ter como descobrir se ele realmente é de 4 microfarad. E, por exemplo, se aqui tiver tudo apagado, não vai dar para mim saber. Eu precisaria de um capacímetro para isso, ok? Mas, com esses testes aí no multímetro, já é possível a gente ter uma noção se o problema do nosso motor lá, por exemplo, é o capacitor ou não. Então fica a dica aí, pessoal, de teste de capacitor usando o multímetro. Valeu, pessoal. Até a próxima.